Olá, eu sou a Ludmila, presidente da Liga Acadêmica de Oncologia. Hoje eu estou aqui com os meus colegas, a Morgana, que é a ligante da nossa liga, o Daniel, que é o vice-presidente, e o Dr. Caio Saito, que é mastologista e preceptor da nossa liga acadêmica. O bate-papo de hoje vai ser sobre câncer de mama, sobre as principais dúvidas, tanto entre acadêmicos, médicos e pessoas que não são envolvidas na área da saúde. E primeiro a gente queria agradecer ao doutor por ter aceitado o convite. Muito obrigada mesmo. Obrigado vocês pelo convite mais uma vez. Estar aqui falando sobre câncer de mama, que é um tema tão importante, tão relevante, com alunos e pacientes, é sempre uma honra aí. Vamos lá. Vamos lá. Ô, doutor, e começando do básico, assim, do básico do básico. O conceito de câncer de mama, tudo que eu palpo em mim, todo nódulo que aparece é câncer de mama, como que a gente consegue diferenciar isso? Não, Ludmila, assim, essa questão do nódulo é importante a gente conversar, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a grande maioria dos nódulos não são câncer, né? Mais de 80% dos casos das pacientes que têm nódulos são nódulos benignos, né? Na grande maioria, fibroadenomas. Então, você vê que a grande maioria são nódulos benignos. Quando sintomático, o câncer de mama, a principal manifestação clínica é o nódulo, né? Mas a grande maioria dos nódulos não são malignos, são benignos, tá? Aí existem alguns artefatos que nos fazem pensar em um nódulo benigno ou maligno, né? Um deles são exames complementares, como exames de imagem, e outros fatos são no exame físico. Aí tem características de cada imagem, como nódulo irregular, nódulo limitado, especulado, sugerem malignidade. E no exame físico, quando ele é endurecido, né, aderido, então a gente consegue ter uma suspeição maior, tá? Exato. E o doutor não é oncologista, o doutor é mastologista. O papel do mastologista, ele entra no rastreio também ou é a parte só de tratamento? Quando a mulher ela sente um nódulo, ela procura direto o mastologista? Não, então, o mastologista, ele é um médico que cuida da saúde das mamas, né? O oncologista, ele é clínico, ele é um cara que é o profissional, né, que trata câncer de forma sistêmica, né, medicamentosa, né? Geralmente a porta de entrada, quando uma paciente sente nódulo, por incrível que pareça, não é o mastologista, é o ginecologista e obstetra, né? Então, a paciente, ela tem ali os exames de rastreio com o ginecologista, né? Faz todo ano, né? Os exames de rastreio, Papa Nicolau, mamografia, passa por toda uma bateria de exames. Então, geralmente, quando dá uma alteração no exame de imagem, geralmente é do gineco. Primeira porta, quem ela procura primeiro é o gineco, né? Existem alguns casos que pacientes um pouco mais informadas, que sabem o que o mastologista faz, vai direto no mastologista, tá? Mas geralmente a gente recebe pacientes encaminhadas do ginecologista, tá? Entendi. Geralmente. Doutor, a respeito do autoexame, a mulher, quando ela detecta que há uma nodulação, o primeiro passo a ela seguir adiante disso seria procurar um ginecologista a fim de fazer outros exames, ou seria necessário já direto procurar mamografia num posto de saúde e investigar a partir daí? A pergunta é boa, né? Assim, quando a paciente ela percebe no autoexame ali um nódulo, o primeiro passo é ela procurar um profissional que entenda da área, tá? Muitas das pacientes, elas não têm contato direto com o mastologista, principalmente pacientes do SUS, né? Às vezes não tem condição de pagar uma consulta com o mastologista ou não tem convênio para poder passar com o mastologista, a unidade básica de saúde acaba sendo a porta de entrada, né? Então a gente tem dois mundos aí, o mundo da paciente que tem um convênio ou tem condição de pagar uma consulta particular, ou a paciente que depende do SUS, né? Se ela for esperar uma vaga com o mastologista, talvez demore muito. E tendo um médico capacitado na unidade básica de saúde, ele é capaz de dar uma direção para essa paciente, né? Até que ela chegue num profissional, num mastologista, que é o profissional da área em questão. Então, se o profissional que está lá, o clínico geral ou o gineco, né, que é um mais de fácil acesso, tiver um conhecimento sobre a avaliação do nódulo, ele já consegue adiantar. Pedir uma mamografia, pedir um ultrassom, às vezes até indicar uma biópsia. E quando ela esperar essa janela de tempo no SUS para chegar com o mastologista, já chega com exames prontos, né? E biópsia até muitas vezes prontas. Então, acho que tem esses dois caminhos, né? A gente vê na prática as duas coisas. Eu trabalho na rede privada e também na rede do SUS. Então, depende muito dessa questão de direcionamento no SUS, tá? Quando é convênio particular, o paciente já tem mais conhecimento, vai direto, tá mais fácil a consulta com o especialista. Agora, no SUS tem esses caminhos aí, né?
Ô, doutor, aproveitando esse ensejo do SUS, se eu sou um médico que trabalho na APS, por exemplo, eu vou ter 2 perfis de paciente. A paciente que já chega para mim com nódulo e a paciente que ela tá na idade de rastreio e ela não tem nódulo ainda. Eu queria saber com o doutor como que tá o rastreio hoje em dia e como eu manejo os 2 tipos de paciente, tanto a que é assintomática quanto a que já chega no consultório com a queixa. Certo. Então, como você falou, são 2 tipos de pacientes diferentes, né? A paciente que chega com um nódulo já palpável, né? Sentindo o caroço ali no autoexame, né? Entra meio que na linha do que o Daniel perguntou. Então, a gente vai passar por uma avaliação ali, né? Com um profissional de saúde, vai pedir uma mamografia, um ultrassom, vai ser examinada e aí, de acordo com o que der no exame, a gente dá um segmento, seja por uma biópsia ou algum exame complementar, alguma coisa do tipo, né? Encaminha para o especialista e ponto. Já a paciente que ela é assintomática, ou seja, não tem nenhum sintoma, está procurando o posto de saúde para botar os exames em dia, né? A gente indica como rastreio, o exame indicado é a mamografia, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente faz esse rastreio a partir dos 40 anos para pacientes de risco habitual, ou seja, sem nenhum histórico na família, de ano em ano. Então, todo ano a paciente que faz 40 anos tem que estar fazendo exames de rastreio, que seria a mamografia. E a depender do resultado da mamografia, se é uma mama densa, por exemplo, a gente complementa com ultrassom, tá? Então, é isso. Mamografia por quê? Porque é o único exame que detecta microcalcificações, que é uma fase inicial da doença, e sendo assim, com diagnóstico precoce, um tratamento precoce, um desfecho positivo. Então, reduz a mortalidade em até 30%, tá? Isso difere um pouco do que o Ministério da Saúde preconiza. Isso é uma coisa também que a gente tem que ficar meio atento. O Ministério da Saúde, ele preconiza a mamografia de forma bienal, ou seja, a cada 2 anos, de pacientes de 50 a 69 anos, se eu não me engano. Tá? Então, eu não adoto, né, esse tipo de rastreio. Geralmente eu indico lá no meu consultório a partir dos 40 anos mesmo, de forma anual. Exato. E tem a divergência do Ministério da Saúde com a Sociedade Brasileira de Mastologia, que agora eles estenderam também até os 74 anos o rastreio, certo? Isso mesmo. Então, dependendo, se for um clínico geral que não trabalha no sistema e ele quiser encaminhar e fazer rastreio até uma idade mais avançada na paciente dele, ele pode. Essa questão de limitar a idade é complicado, né? Porque a gente vê hoje que as pacientes elas têm uma sobrevida cada vez maior. O idoso tem uma qualidade de vida cada vez maior e vive cada vez mais. Então, a gente tem uma população que está envelhecendo bem, né? Então, a gente fica meio sem sentido parar o rastreio em pacientes jovens. Se, por exemplo, uma paciente com 76 anos, que não tem nenhuma comorbidade, uma expectativa aí de 15 anos ou 10 anos a mais, não tratar um câncer de mama é complicado. Então, acho que o pessoal entendeu isso, né? E deu uma estendida aí nos programas de rastreio. A gente não mais limita a idade, né? Entendi. E a questão dos exames na paciente que já chega com nódulo, eu posso pedir, então, tanto o ultrassom quanto a mamografia. Os 2 já posso pedir. Eu gosto. Você já tem o nódulo. Eu gosto. Eu acho que já corta bastante caminho. Geralmente eu não espero uma mamografia para poder pedir um ultrassom. Eu já geralmente complemento os 2, porque são 2 exames não invasivos, né? Que se complementam. Tanto para mamas densas, o ultrassom se faz sentido. A gente vê a mamografia como exame de rastreio, mas vê o ultrassom como o melhor exame para analisar nódulo. Então eu acho que se complementam bem os exames, tá? Doutor, a gente vê que existe uma faixa etária para iniciar, né, o rastreamento, porém, ouve-se que está tendo um adiantamento em diagnósticos de câncer de mama, ou seja, pessoas mais jovens, né, apresentando o diagnóstico de câncer de mama. Na prática, o senhor tem observado isso na prática cirúrgica? Sim. A gente vê que antigamente a paciente com câncer de mama era um perfil bem definido, né? Geralmente pacientes na pós-menopausa, né? Enfim, que nulíparas, né? Então a gente tinha um padrão meio que parecido de pacientes com câncer de mama, pacientes mais idosas, assim, digamos assim. E pacientes jovens com câncer de mama não era meio raro, assim, né? Ou não vou dizer raro, mas era exceção, era minoria, né? Hoje a gente vê que cada vez mais, não sei se pelo conhecimento, né, pela disseminação de informação ou pelo avanço nos métodos de rastreio e diagnóstico, a gente tem diagnosticado cada vez mais pacientes jovens com câncer de mama, né? Acho que também entre o contexto do estilo de vida que a gente leva hoje, ou levou nos últimos anos, que tem consequência hoje, a gente tem cada vez mais um diagnóstico precoce, mulheres jovens com câncer de mama, né? E infelizmente nessa faixa etária o câncer costuma ser um pouco mais agressivo. Então, diagnosticar de forma precoce é essencial. Acho que por isso que entra tanto o tema e a ideia de se fazer um rastreio adequado a partir dos 40 anos ou até antes, né, em pacientes que a gente identifica na anamnese um risco maior.
Então, pacientes que têm um risco maior de câncer de mama, 2 ou mais familiares de primeiro grau com câncer de mama, ou pacientes do sexo masculino com câncer de mama na família, a gente meio que calcula, vê a idade que o familiar teve, né? E subtrai 10 anos. Então, por exemplo, um paciente aí que tem uma paciente que tem um irmão com história de câncer de mama, ele foi diagnosticado aos 44 anos. A gente subtrai 10 anos, então seria 34. Então, nesse tipo de paciente, a gente começa o rastreio a partir dos 34 anos. E muitas das vezes, além da mamografia, a gente pode abrir mão de uma ressonância. Então, tem cada caso específico, a gente, na anamnese, entendendo o contexto que o paciente está inserido, a gente consegue indicar o melhor programa de rastreio para ele. Geralmente, assim, pacientes mais jovens, né? A gente vê que a grande maioria dos nódulos, como eu falei, são os fibroadenomas, né? Então, a gente vê paciente jovem, geralmente a paciente que procura a gente quando palpa o nódulo e é jovem, está na idade reprodutiva, né? Geralmente vem com ultrassom BIADS-3, né? Um nódulo bem delimitado, circunscrito, né? No exame físico ele é fibroelástico, tudo que fala a favor de um fibroadenoma, tá? Os pacientes mais idosos também têm os nódulos benignos na grande maioria, tá? Mas é um outro perfil de paciente, né? O câncer de mama, ele é minoria nas duas faixas etárias. Tanto pacientes jovens quanto adultas, quando tem nódulo, a grande maioria é benigna, tá? Então, a idade em si não é um fator determinante para dizer se é mais ou menos a chance de malignidade, em termos de nódulo propriamente dito, tá? Ô, doutor, e aproveitando o ensejo da Morgana, quando a gente tem uma mama que está com a presença de um tumor maligno, ela mostra características diferentes de uma mama que está com tumor benigno. Isso no exame físico, a olho nu, quais são as principais diferenças entre um tumor benigno e um maligno? Se a gente falar quando o tumor é benigno ou maligno, a gente está falando de nódulo, basicamente no exame físico a gente vai ver um nódulo fibroelástico imóvel quando ele é benigno, endurecido e aderido quando ele é maligno, né? É importante examinar a axila também. Então, geralmente, os nódulos benignos não têm axila positiva, né? Então, a axila também não tem nenhum linfonodo suspeito na palpação. Nódulos que são de origem maligna, a gente pode ter um acometimento axilar, então a gente pode palpar linfonodos endurecidos na axila, tá? Em termos de pele, tem alguns nódulos malignos que alteram pele, então a gente vê uma hiperemia ali local, né? E tem uma modalidade de câncer chamado carcinoma inflamatório, que simula uma mastite, então você vê uma mama toda avermelhada, em casca de laranja, então tudo isso indica malignidade. E também quando a gente identifica um nódulo, pode ter uma descarga papilar associada, né? Então, descargas papilares, né, que são saídas de secreção pelo mamilo, podem ser suspeitas ou não, também. E podem estar associadas a um câncer, né? Quando elas são suspeitas? Quando ela é unilateral, né, espontânea, em água de rocha ou sanguinolenta. Isso é tudo suspeito, tá? E quando ela é benigna? Quando ela é bilateral, provocada e amarela esverdeada. Então, quando a gente está diante de câncer de mama e doença benigna, a gente tem que estar atento a todos esses sinais e sintomas, né? Tanto no exame físico, quando a gente olha, né, na inspeção, quanto na palpação e associar outros achados aí. Certo. Doutor, o que espanta muita gente é que quando a gente fala de câncer de mama, a gente pensa primeiro na mulher. E em questões de prevalência, a mulher tem muito mais mesmo. Mas não é apenas a mulher que pode ter um câncer de mama, né? É uma pequena taxa de homens, mas isso tem aumentado também ou ainda mantém no mesmo padrão? Não, acho que não. Acho que em relação a aumento no sexo masculino, eu acho que segue o mesmo padrão. 1% de todos os casos de câncer de mama cometem pacientes do sexo masculino. Eu acho que isso aí mantém, tá? Uma grande minoria, mas é isso que você falou. Homens também têm chance de desenvolver câncer de mama. É mais raro, mas tem. Não existe programa de rastreio para homem, tá? Então a gente não faz um rastreio igual a mulher, a partir dos 40 anos toda fazer mamografia. Mas quando a gente tem um nódulo palpável no homem, a gente fica esperto, tá? A gente sempre diferencia de ginecomastia, que geralmente tem essa confusão de nódulo no homem com ginecomastia. Mas é importante ser avaliado por um profissional para fazer exame complementar se necessário, enfim. E ficar atento também ao histórico familiar. Mas eu acho que é isso aí. Certo. Doutor, ainda para o cirurgião, existe uma espécie de momento borderline, onde que você tem uma lesão que você não sabe identificar se é uma lesão definitivamente benigna ou maligna e que ela leve a cirurgia para a extração dessa nodulação? Existe. Então,
o ideal, no melhor dos mundos, é que a gente sempre vá para a cirurgia sabendo quem que a gente está tratando, né? Porque a abordagem cirúrgica é diferente. Então, por exemplo, se a gente for operar um carcinoma ductal in situ, por exemplo, pequeno, que a gente vai propor uma quadrantectomia, às vezes só ela basta. Então, só fazer um quadrante, retirar uma parte da mama ali e mandar para radioterapia depois resolve, se for um carcinoma ductal in situ. Se for um carcinoma invasivo, muito provavelmente vai precisar de um linfonodo sentinela. Então, saber essa diferenciação antes de ir para o ato cirúrgico poupa a paciente muitas vezes de um segundo tempo cirúrgico, né? Mas são uns casos que o diagnóstico é difícil, né? Na core biopsy pré-cirúrgica. Então, sempre que a gente está diante de um nódulo, por exemplo, suspeito, antes de ir para a cirurgia, a gente pede uma biópsia guiada por ultrassom, chamada core biopsy. Faz uma imunistoquímica quando necessário para tentar entender o que é e operar de forma certeira o paciente. Mas tem casos, algumas variantes, que é muito difícil fazer essa diferenciação numa biópsia por agulha grossa, porque o fragmento não é tão satisfatório. Um exemplo é o tumor Phyllodes. Tá? O tumor Phyllodes, ele é um tumor que pode ser benigno, borderline ou maligno. Uma diferenciação, muitas vezes, de um tumor Phyllodes benigno para um tumor Phyllodes benigno para um fibroadenoma numa core biopsy, ela é muito difícil, né? Então, às vezes, a gente acaba indo para uma ressecção cirúrgica para definição diagnóstica e terapêutica, né? Então, existem casos que a gente tem em definição diagnóstica, a gente vai acabar indo para a cirurgia para tratar. É a minoria dos casos, geralmente a gente vai sabendo com uma definição diagnóstica que é, mas existem casos de exceção assim que a gente parte para a cirurgia. Doutor, a gente teve uma discussão recente com os residentes de cirurgia sobre neoplasia de ovário. E eles comentaram que existem alguns tipos de neoplasia que no momento operatório eles pegam e mandam uma peça para o anatomopatológico. E aí, diante do resultado, eles decidem qual que vai ser o rumo da cirurgia, porque aí eles têm o resultado e sabem qual que vai ser a melhor terapêutica. Existe esse tipo de ação no câncer de mama também? De vocês, enquanto estarem operando, mandar para o anátomo? Existe. A aplicabilidade da congelação intraoperatória no câncer de mama, ela basicamente serve, na verdade, para duas coisas principais. A primeira delas é a aplicabilidade em relação à axila, né, em linfonodo sentinela. Então, a gente, por exemplo, quando a gente está com um diagnóstico de câncer de mama, né, e vai para uma cirurgia, aí a gente vai abordar a axila e é possível fazer o linfonodo sentinela, a gente tira o linfonodo sentinela, que é o principal linfonodo da cadeia de drenagem, né, e dá para o patologista no intraoperatório. Né? E ele analisa ali no centro cirúrgico e diz pra gente se ele está comprometido ou não por câncer de mama. Então a gente sabe que a relação da mama com a axila é muito importante. Cerca de 95 a 97% de tudo que a mama produz de líquido drena para a axila. E às vezes células tumorais da mama pegam, desprendem da mama, ganham essa circulação e acometem linfonodos da axila. O principal acometido é o linfonodo sentinela. Então a gente tira esse linfonodo e manda para análise no intraoperatório. Se ele estiver negativo, a chance dos outros linfonodos da cadeia de drenagem estiverem negativos também é muito alta. Então a gente poupa o paciente de uma linfadenectomia, de uma retirada mais agressiva, né? Isso diminui a morbidade no pós-operatório e diminui a taxa de linfedema, que é o inchaço do braço, né? Então essa é uma aplicação. A gente às vezes, muitas das vezes, poupa o paciente de uma cirurgia maior, né? Então a gente usa isso no intraoperatório. E a outra modalidade é para avaliar a margem cirúrgica. Então, quando a gente faz uma quadrantectomia, por exemplo, para um tumor, para um câncer de mama, a gente tem que tirar um nódulo com margem de segurança, com tecido saudável ao redor. Então, muitas das vezes a gente tira a peça, manda para o patologista, ele corta na hora e diz: doutor Caio, a margem medial está próxima ou está comprometida, né? A gente vai e faz uma ampliação no mesmo ato cirúrgico. Tudo isso para tentar evitar um segundo tempo de cirurgia, né? Então, em câncer de mama, a congelação intraoperatória, o patologista no intraoperatório serve para duas coisas principais, que é a avaliação do comprometimento ou não do linfonodo sentinela e a avaliação de margem cirúrgica comprometida ou não num cenário de quadrantectomia, cirurgia conservadora da mama. Então. Doutor, agora abordando já essa questão de quadrantectomia, das modalidades ou a mastectomia total, existe algumas técnicas que possibilitam reduzir de uma cirurgia que, num primeiro momento, seria passível de mastectomia total para uma quadrantectomia. Quais seriam esses procedimentos? Pergunta boa, né? Então, diminuir o volume cirúrgico, né? Então, diminuir o tamanho da cirurgia, né? Acho que essa é a pergunta, exatamente, né? Aí entra o cenário da quimioterapia neoadjuvante, né? Que é a quimioterapia que a gente faz antes de operar, né? Existem alguns casos, a gente sabe que tem tumores de comportamento biológico que respondem muito bem à quimioterapia, né?
que são os mais agressivos. Então, tumores triplo negativos e tumores HER2 são tumores que tendem a responder muito bem à quimioterapia, apesar de serem os mais agressivos, né, os de comportamento biológico mais agressivo. Então, a gente geralmente começa por quimioterapia nesses tipos de tumores, né? Então, para tumores triplo negativos maior que 1 centímetro, a gente já começa por quimioterapia, e HER2 maiores que 2 centímetros, né? Então, a gente clipa o tumor antes de começar a quimioterapia, né? E tumores de 4, 5 centímetros que ia ter que possivelmente partir para uma mastectomia numa mama pequena ou para um quadrante volumoso, né? Numa mama já de maior volume, a gente consegue ter uma resposta do tumor de forma concêntrica, né? Ele enxuga, que a gente fala, e às vezes tem resposta patológica completa. Você vai operar, tá só o clipe, né? Ou respondem muito bem. Tumores de 5 centímetros vão para 1 centímetro, meio centímetro. A gente faz uma cirurgia muito menos agressiva, né? Tira menos tecido saudável e o resultado oncoplástico fica muito melhor, né? Sem diferença na sobrevida, né? Porque as pacientes de quadrantectomia seguem para radioterapia no pós-operatório quando a gente está falando de doença maligna. Então, a quimioterapia tem sido fantástica nesses casos. A gente entende hoje um pouco mais sobre quimioterapia, imunoterapia, que é terapia direcionada, né? Aumenta ainda mais as taxas de resposta completa. Então, seria isso. Então, basicamente, nesse tipo de tumor, a gente começa por quimioterapia. Tumores com axila positiva, N1, a gente começa por quimioterapia neoadjuvante também antes da cirurgia. E tumores grandes, cara, aí independe do subtipo biológico, geralmente maiores que 5 centímetros, T3, né? Então, a gente tende a começar por quimioterapia justamente para ter esse efeito de redução tumoral, uma cirurgia menos agressiva, e uma vantagem também da quimioterapia neoadjuvante é o entendimento do comportamento do tumor em vivo, né? Que a gente sabe com o que a gente está lidando. Então, isso é legal. Então, a gente tem avançado muito nessa linha de raciocínio aí, tratamento, cirurgias mais conservadoras. E essa intervenção neoadjuvante, ela não exclui a quimioterapia pós-cirúrgica, né? Ela... não é que ela não exclui, né, cara? Ela não substitui a quimioterapia adjuvante, né? A gente tem os dois momentos de tratamento, neo, que a gente faz antes de operar, e adjuvante, quando a gente faz pós-operar. A gente, às vezes, no pós-operatório, quando a gente faz uma quimioterapia neoadjuvante, a gente usa no cenário adjuvante pós-cirúrgico um outro quimioterápico, né? Então, por exemplo, pacientes que... tumores triplo negativos, entrando nesse cenário, por exemplo. O paciente faz uma quimioterapia neoadjuvante, né? Ou até uma imunoterapia, não teve resposta patológica completa, ou seja, o tumor não sumiu, a gente ganha a opção de fazer a capecitabina, que é o Xeloda, né? Que aumenta a sobrevida de pacientes com triplo negativos. Então, às vezes, não são medicamentos iguais, mas são outros medicamentos em cenários diferentes. Então, geralmente é isso, mas geralmente a gente parte para quimioterapia, quando a gente faz quimioterapia neoadjuvante, a gente parte para cirurgia, faz radioterapia no pós-operatório muitas das vezes e avalia se tem a possibilidade de fazer uma nova medicação, tá? Principalmente para quem não teve resposta patológica completa. Entendi. Então, quimioterapia neoadjuvante existe, radioterapia não, é sempre pós. Geralmente no pós-operatório é radioterapia, né? Um complemento do tratamento. A radioterapia que a gente faz quando não opera, geralmente é hemostática, né? Que é quando o tumor está sangrando, né? E aí a gente não tem pacientes metastáticos, com tumor ulcerado, sangrando, a gente não faz cirurgia a princípio, só quando a gente tem uma necessidade muito grande, né? Queda de HB, enfim. Que a gente chama de mastectomia higiênica, que é basicamente para controle do tumor, não para curar em pacientes metastáticos, né? E uma opção para a cirurgia da mastectomia é a radioterapia hemostática. A gente faz radioterapia sem operar. Mas a radioterapia não será neoadjuvante, a gente não tem muito na prática clínica. Tem estudos sobre, mas a princípio o carro-chefe é a quimioterapia. Entendi. Doutor, ainda falando sobre as modalidades cirúrgicas, então o doutor já falou que a gente tem a quadrantectomia. A quadrantectomia ela é equivalente ao que a gente chama de cirurgia de setor. A quadrantectomia padrão, né, a definição de quadrantectomia é quando a gente tira um pedaço da mama, né, uma parte da mama, contemplando pele. Então você tira um pedaço de pele, tira o fragmento da mama e vai até o peitoral maior. Então, essa é a definição de quadrantectomia. Setorectomia, você também tira um pedaço da mama, mas não necessariamente você tira a pele nem chega no peitoral maior, entendeu? Essa é a diferença. Então, a peça do setor, da setorectomia, geralmente vem aquela bolinha de gordura amarela da mama, sem pele e nada disso. Agora, uma quadrantectomia, geralmente, por definição, tem que ver um fragmento de pele, que seria a retirada de pele com a peça da mama, chegando até a face do peitoral maior.
Entendi. E além dessas duas, só tem mais a mastectomia total ou tem outras? Aí tem a mastectomia, né? E aí na mastectomia, que é retirada da mama, tem algumas modalidades de mastectomia. Tem a mastectomia clássica, que a gente tira faz aquela incisão elíptica, que é chamada de incisão de Stuart. A gente faz retirada de um volume grande de pele com a mama. E tem as adenomastectomias, que é retirada da mama com preservação de pele. A adenomastectomia nipple sparing é aquela que a gente preserva o mamilo, o bico do peito, o complexo areopapilar e a pele. E a skin sparing, quando a gente tira o mamilo, tira o complexo areopapilar e mantém a pele. Então são essas principais modalidades cirúrgicas para câncer de mama, para tratamento de câncer de mama. Entendi. Ô, doutor, e quais são as indicações para cada tipo de modalidade? Elas divergem muito uma da outra? Divergem, né? Geralmente, a linha de raciocínio para tratamento de câncer de mama é sempre fazer a cirurgia menos agressiva com o mesmo resultado oncológico. Então, sempre que possível, a gente tenta manter a mama, fazer a quadrantectomia, né? Mas para fazer a quadrantectomia, o tumor tem que permitir que a gente faça, né? Quais são as indicações para quando que a gente pode fazer quadrantectomia? Quando o tumor não é multifocal, ou seja, quando não tem mais de um foco na mama, então quando ele é unifocal. Quando a mama tem uma relação boa, ela é grande assim, quando a gente compara o tumor, tem que ter uma relação tumor-mama de 20%, ou seja, o tumor tem que ocupar menos de 20% da mama, porque assim a gente consegue remontar ela com técnica de oncoplastia. Então, basicamente, e quando a gente tem radioterapia disponível, então, basicamente esse cenário que a gente consegue fazer a quadrantectomia. Agora, tumores multifocais ou multicêntricos, né? Ou seja, quando a mama toda está tomada, ou quando tem um acometimento de pele muito extenso, né? A gente começa a caminhar, pensar para outras modalidades mais agressivas. Aí entra a mastectomia. Aí entra muito individual de cada caso, né? Tem tumores que o tumor comete o mamilo, que aí não dá para preservar, a gente tem que tirar. A gente indica a mastectomia skin spare, por exemplo. Agora, tem tumores, tem alguns pacientes que têm várias microcalcificações com carcinoma ductal in situ pela mama toda tomada, mas está longe da pele, longe do bico do peito, uma mama pequena. É um cenário perfeito para fazer uma preservação de pele e mamilo. Então, a gente faz uma adenomastectomia preservando pele e mamilo. Então, aí é mais individual de cada tratamento. Mas, em conceitos gerais, para gerar uma linha de raciocínio, é isso que eu te falei. Tá? Essas são as indicações. Isso. Doutor, nessas cirurgias, são em todas as ocasiões que é possível se fazer uma reconstrução da mama com prótese? Não são todas, Daniel. Assim, o ideal, quando a gente faz a mastectomia, é que a gente reconstrua no mesmo ato, né? Isso a gente chama de reconstrução imediata. E existe a reconstrução tardia. Quando a gente trata primeiro o tumor, espera aí 1 ano após o término do tratamento para poder reconstruir, né? Existem alguns casos mais agressivos, né? Então, carcinomas inflamatórios, por exemplo, a gente não tá indicado fazer a reconstrução de forma imediata, né? Porque a chance de recidiva do tumor é muito alta nos primeiros anos. Então, a gente espera essa janela, a paciente bem, e depois reconstrói. E existem alguns casos que é intrínseco da paciente. Por exemplo, pacientes diabéticas, né? Com diabetes descontrolado, a gente não consegue fazer a reconstrução de forma imediata, porque a chance de complicação é muito grande, né? Então a gente geralmente não faz. Pacientes tabagistas, né, com grande carga, né, de fumo diário, tem uma tendência a ter um comprometimento de microcirculação. A gente também prefere não fazer de imediato, controla primeiro essa parte do cigarro para depois fazer. Então aí entra partes do tumores, né, que contraindica a cirurgia, a reconstrução imediata, e intrínsecos da paciente, certo? Então depende de cada cenário. O ideal sempre que dá, que faça no mesmo ato. Mas alguns casos específicos a gente tem que selecionar um pouco melhor cada caso. Entendi. Ô, doutor, a gente estava até comentando com o doutor José Cândido que a gente já viu até lá no ambulatório de mastologia com o doutor, casos de pacientes que elas têm um perfil na imunistoquímica, elas são submetidas ao tratamento e aí esse perfil ele é mutado. Como que vocês costumam abordar esse tipo de paciente? Geralmente a abordagem inicial cirúrgica a gente dá de acordo com o que vem na core-biopsy prévia, né? Então, a gente fez lá, notou um nódulo, fez a core-biopsy, veio um triplo negativo, por exemplo, ou veio um luminal A, a gente trata de acordo com o que vem na core-biopsy, né? Aí a gente indica quetenel. Muitas vezes, quando a gente vai para a cirurgia, muda o padrão, né, na patologia. Isso a gente deixa para o oncologista clínico, ele que decide o tratamento adjuvante, tá? Mas, basicamente, a conduta do mastologista a gente dá de acordo com o que a gente vê primeiro, né? Então, na core biopsy prévia, tá bom? Entendi. Doutor, e a abordagem de recidiva no mesmo local? Por exemplo, a paciente foi submetida à cirurgia e aí o tumor voltou.
como que é a abordagem cirúrgica disso? Porque a gente sabe que tem a questão de margem de segurança, de pele, a questão de poder abordar enxerto. Como que vocês manejam? Certo. No contexto de recidiva, o primeiro passo, quando a gente tem uma paciente com recidiva, é fazer um estadiamento, tá? Então, o primeiro passo é entender se essa recidiva é só local ou se é uma recidiva com metástase conjunta, né? Então, o primeiro passo de um paciente com cenário de recidiva é fazer estadiamento, geralmente com PET scan ou com tomografia de tórax, abdômen e cintilografia óssea. A partir do momento que a gente diagnostica uma metástase à distância, essa paciente ela não é mais candidata à cirurgia num primeiro momento. Então, a gente não considera uma cirurgia, tá? A partir do momento que os exames de estadiamento estão limpos, ou seja, sem metástase à distância, esse paciente é passível de tratamento, tá? Então, ele é passível de cura. Aí depende do que foi feito. Se foi feita uma quadrantectomia prévia, tá? E ela tem uma recidiva pequena, por exemplo, uma recidiva de 5 milímetros, 6 milímetros, unifocal, não é contraindicação absoluta fazer uma nova quadrantectomia. Dá para fazer uma nova quadrantectomia, tem que ser discutido com o radioterapeuta se tem condição de fazer uma nova radiação nela, e a gente decide em conjunto com a paciente. Se essa paciente tem uma recidiva grande, né, a gente parte para mastectomia, muitas das vezes, né? Então, às vezes, vê que a mama tá toda comprometida. Eu gosto de pedir ressonância nesses casos também, porque são casos mais específicos, para avaliar a multicentricidade e multifocalidade. Então, a mastectomia também é uma das ferramentas que a gente pode utilizar em caso de recidiva, tá? E aí entra muito da discussão de grupo multidisciplinar. Você vai ter que falar com o oncologista para ver se tem alguma droga que ela não fez tratamento ou que já fez tratamento tem janela para retratar novamente. A radioterapia também, ela não tem uma toxicidade baixa, né? Então a gente tem que entender o cenário, se ela é uma candidata a uma nova terapia com radiação. Caso ela não seja, não tem como você fazer quadrante no caso de recidiva, porque a chance de voltar novamente é muito alta. Então a gente parte uma mastectomia se ela não for candidata para radioterapia. Então entra muito nesse cenário do que eu tenho à disposição, do que a paciente pode fazer e o tamanho do tumor. Então são dados que a gente junta para tomar decisão terapêutica em conjunto com o paciente. Tá? Entendi. Doutor, e durante o procedimento cirúrgico, né, existem algumas técnicas, isso varia se houve acometimento do tecido muscular, entre outras condições. Quando eu preciso fazer a reposição do tecido onde foi removido, quais são as técnicas que o senhor utiliza nos procedimentos cirúrgicos? Em termos de quadrantectomia ou mastectomia? Mastectomia. Bom, basicamente para mastectomia, no cenário de reconstrução de mama, a gente tem algumas opções, né? A gente tem reconstrução mamária com prótese, que acho que é a clássica, né? Quando a gente preserva a pele, complexo areopapilar, geralmente a gente já insere uma prótese, a paciente sai com a mama pronta, né? E tem casos mais desafiadores, que a gente tem que tirar um volume grande de pele. A gente tem duas opções daí para repor essa pele. Uma delas é o expansor de tecido, que é como se fosse uma prótese murcha, que a gente posiciona atrás do peitoral maior e vai enchendo com soro fisiológico ao longo do tempo, né? E ele vai preparando uma loja para receber uma prótese futura, tá? E existem os retalhos miocutâneos, né? Então, o paciente perde um volume grande de pele, a gente pode rodar um grande dorsal, por exemplo, que é um músculo das costas, para cobrir a prótese e refazer essa pele que foi perdida, né? Existem os retalhos microcirúrgicos, que são os DIEP, que quando a gente usa a parte abdominal para refazer uma nova mama, muitas vezes sem prótese, que é uma excelente opção. E nos casos de quadrantectomia, a gente pode usar a lipoenxertia, né? Então a gente sabe que quadrante a gente fica com um volume deficitário ali na mama. Se a paciente tiver área doadora, pode ser feita uma captação de gordura ali na área e ser lipoenxertada na mama. Então são um leque de opções, né? Então a gente tem bastante opção aí para reconstrução de mama. Reconstrução de mama é uma cirurgia desafiadora, tá? Porque diferente de uma cirurgia estética, plástica estética, a gente tem limitações, né? A gente perde pele, muitas vezes a paciente ela é submetida a uma radioterapia prévia, isso diminui a qualidade do tecido, aumenta o índice de fibrose, né? A gente tem que preservar sempre a parte oncológica primeiro, então a gente tem que pensar na parte tumoral antes da parte estética, então a gente acaba não podendo preservar algumas estruturas que estão comprometidas pela neoplasia, então é sempre desafiadora. Mas a grande maioria dá certo e é um grau de satisfação enorme, tanto para o médico quanto para a paciente, quando tudo caminha bem, tá? Então, a cirurgia reparadora eu considero uma etapa do tratamento, assim como quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica, a reconstrução de mama, a reparação, ela faz parte do tratamento da paciente com câncer de mama.
Certo. Não, mas caso do impacto no psicológico, na autoestima da paciente, né? E no caso das pacientes do SUS, elas têm direito à reconstrução mamária também? Tem sim. É uma lei já, não vou saber de cabeça agora, mas é uma lei já fomentada há algum tempo, né, na portaria do SUS. Pacientes têm direito à reconstrução de mama. Entendi. Essa lei inclui a reconstrução da mama contralateral também? Uma simetrização? Inclui, tem simetriação da mama contralateral também. Tá? Então, basicamente, quando a gente faz a reconstrução de mama e é possível fazer a simetrização, a gente já faz no mesmo ato cirúrgico, né, para poder a paciente ser com as duas mamas prontas. O doutor tinha comentado também a respeito de técnicas que retiram ou não a parte areolar da mulher. Existe alguma técnica dentro da mastologia ou até da plástica que reconstrua o mamilo? Existe. A gente sabe que antigamente era feito enxerto de areola, né? Então a gente pegava geralmente uma área doadora da virilha, assim, e fazia uma nova areola, né? Um novo complexo areopapilar. Mas hoje, eu, na prática pessoal, tenho optado pela pigmentação, tá? Eu acho que fica um resultado melhor, tá? Então a gente tem trabalhos fantásticos assim, de vários profissionais de excelência que fazem uma micropigmentação como se fosse uma tatuagem mesmo da areola. Fica mais realista, fica mais bonita, tá? E tem também opções em relevo, de 3D, então tá bem avançada essa parte de reconstrução de areola aí, tá bem legal. Doutor, o senhor comentou a respeito dos subtipos histológicos, né? Falou sobre o triplo negativo, também falou sobre o luminal B. A gente sabe que também tem luminal A, HER2 em superexpressão. No campo cirúrgico, essa diferenciação ela tem um impacto no procedimento a ser realizado, na técnica ou não? Não. A gente não define o tratamento de acordo com o subtipo histológico. A gente define o tratamento de acordo com a resposta do tumor, né? A quimioterapia, por exemplo, e o tamanho tumoral, cara. Mas o subtipo do tumor ele influencia na escolha do tratamento neoadjuvante, por exemplo, né? Então, tem drogas que a gente usa para triplo negativos, tem drogas que a gente usa para tumores HER2, e tem drogas que a gente usa para tumores luminais, né? E existem tratamentos diferentes para tumores triplo negativos e luminais, por exemplo. Um tumor triplo negativo de 2,5 centímetros, a gente vai começar por quimioterapia. Se ele for um luminal, a gente vai começar por cirurgia. Então, para a decisão cirúrgica terapêutica influencia. Mas a partir do momento que você já fez tudo e vai operar, só o fato dele mudar o subtipo histológico não vai influenciar na tua decisão cirúrgica propriamente dita. Entendi. Pode influenciar no momento da cirurgia, mas o que você vai fazer, não. Legal. E a respeito do carcinoma em si, por o fato dele ser ductal ou lobular, teria um impacto diferente na cirurgia ou não? Também não. A gente avalia de forma diferente o carcinoma lobular e ductal, principalmente porque o carcinoma lobular ele tem a perda de expressão de ecaderina, que é uma proteína de aderência, né? Então essa perda de ecaderina ele tende a ser mais bilateral, multicêntrico. Então num pré-operatório a ressonância se faz necessária muitas das vezes, e se fosse um carcinoma ductal não, tá? Então na investigação muda um pouco. Mas se a gente detectar que é um carcinoma ductal ou lobular, unifocal, do mesmo tamanho, sem linfonodo comprometido, o tratamento é o mesmo, tá? Não só porque ele diferencia de subtipo que a gente vai escolher um outro tipo de cirurgia, entendeu? Doutor, nesse sentido, quando que seria pertinente solicitar algum teste molecular, por exemplo, para gene, BRCA1 ou BRCA2, e como que isso impacta no tratamento do paciente? O contexto, o papel dos testes genéticos em pacientes com câncer de mama, ou com risco para câncer de mama, a gente usa para pacientes que têm um risco aumentado da doença, né? Então, pacientes que têm um histórico familiar muito positivo, né, de câncer de mama, igual eu tinha explicado agora, a gente identifica, né, esse perfil de paciente, indica o teste genético, e a partir do momento que ele vem mutado, a gente tem algumas estratégias terapêuticas para isso. Pacientes com BRCA1, BRCA2, P53 mutados, que é a síndrome de Li-Fraumeni, já é comprovado que pacientes com essa mutação têm uma chance gigantesca de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, né, quando comparados a pacientes que não têm. Então, ficou muito famoso o caso da Angelina Jolie, né, quando ela descobriu uma mutação de BRCA, e ela fez uma adenomastectomia redutora de risco. Ela tirou as mamas, né, e fez uma reconstrução de imediato antes que a doença acontecesse, né? Isso é respaldado já por estudos científicos que é uma conduta adequada, tá? Então, pacientes mutados para BRCA1, por exemplo, ou BRCA2, a gente faz uma mastectomia redutora de risco, não
Não é profilática, porque não isenta em 100%, mas reduzem até 90% as chances dessa paciente ter, né? Então, é uma boa alternativa. E também a oforectomia profilática. Pacientes também têm BRCA mutado, também tem uma chance de câncer de ovário aumentado. Então, também é uma estratégia terapêutica interessante para esses casos de pacientes. Eu lembro que a gente pegou uma paciente no consultório, lá no ambulatório de mastologia, que ela era BRCA mutada, inclusive era da região paciente do Dr. Caio. E eu comentei que a minha dúvida foi, eu tenho uma paciente BRCA mutada e ela já tem o diagnóstico em uma mama. E aí o critério para a gente operar também é a outra mama, que não está doente. E o doutor comentou comigo, eu queria que o senhor abordasse com os meninos também. Era um paciente com BRCA mutado, com câncer de mama de um lado, e você perguntou se teria uma abordagem para... Né? Entra no mesmo conceito que eu falei, a gente abordaria, né? A gente faria uma mastectomia do outro lado e retura de risco, né? Porque a gente sabe que esse perfil de paciente tem uma chance de desenvolver um câncer de mama maior do que pacientes que não têm. Então, a gente trataria o tumor da mama doente e já faria uma mastectomia retura de risco na mama contralateral, né? Seria isso. Nesse sentido, tem também novas notícias, né, e estudos de uma nova neoplasia associada especificamente ao uso da prótese. É algum motivo de alarde para as mulheres no futuro? Tem alguma perspectiva em relação a essas novas neoplasias que podem surgir? Esse tipo de tumor a gente chama de BALCL, né? Que é o linfoma anaplasma de células gigantes, né? Ele não é um câncer de mama, ele é um câncer relacionado à prótese, né? É assim, a exceção também, então o uso de prótese silicone está estabelecido há muito tempo no mercado, né? Então é uma exceção, mas é uma coisa que a gente está começando a aparecer mais casos, né? Então, óbvio, a gente vai ficar de olho atento aos novos estudos. A princípio, não tem nenhuma contraindicação formal para não se utilizar próteses silicones regulamentadas, né? Por todos os órgãos competentes aí. Mas, a princípio, é uma modalidade de câncer relacionada à prótese que pode acontecer, tá? É raro, mas pode acontecer. Extremamente raro, mas pode acontecer. Geralmente, quando acontece, são pacientes que, depois de um tempo de ter colocado a prótese, começam com o aumento do volume mamário, de um lado só, né? Que a gente chama de seroma crônico, começa a ter muito seroma, né? Então, são alguns sinais, algumas alterações de exame de sangue, né? Então, são casos bem específicos, raros, não motivo para desespero, mas é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho nos próximos anos aí para entender um pouco mais como que é feito essa diferenciação aí para poder tratar a paciente de forma adequada. Hoje o tratamento é o explante para esses casos. A gente faz o explante em bloco. Tira a cápsula com a prótese inserida dentro sem rompê-la. Tá? É isso. Doutor, e nesse contexto de um paciente oncológico, realizou a cirurgia, fez todos os procedimentos corretos, quais são as complicações pós-operatória? E elas são muito comuns ou não? Via de regra, o paciente faz todo o procedimento, ela tem uma remissão tranquila? Geralmente, cara, a grande maioria dos casos, assim, das pacientes que vão para tratamento de câncer de mama, vai tudo bem, cara. Não tem intercorrência nenhuma no pós-operatório, né? Mas toda cirurgia tem seu risco, né? Existem riscos que são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, como trombose, hematoma, né? Seroma, que é o acúmulo de líquido, deiscência de ferida operatória, né? Isso aí, qualquer tipo de cirurgia pode acontecer, né? Complicações anestésicas, enfim. E tem complicações relacionadas à cirurgia mamária em si. Falando de cirurgia de mama, a maior parte de complicações assim é quando tem reconstrução no meio, tá? Então, extrusão de prótese, né? Tem pacientes que o corpo não reage bem à prótese, deiscência de ferida operatória, infecção relacionada à prótese. Então é isso, cara. Mas geralmente cirurgia simples de mama, uma quadrantectomia, sentinela, não tem problema. Quando a gente fala de axila, complicações mais comuns, pacientes que são submetidos a cirurgia axilar são parestesia, né? Que é aquele formigamento na parte medial do braço da axila, e seroma, cara, que é um acúmulo de líquido porque a gente tira linfonodo. Mas nada incapacitante, né? Os pacientes se acostumam, tem auxílio da fisioterapia, drenagem linfática, enfim. Mas tranquilo, cara. Geralmente a gente tem segurança grande aí para fazer esse tipo de procedimento, tá? Tranquilos, é exceção quando acontece alguma intercorrência. Doutor, e agora a gente já está encaminhando para o final, né, do nosso podcast. E eu gostaria de saber se o senhor tem algum recado para o médico que está na atenção primária, o médico generalista, que ele não tem especialista nem em oncologia, em mastologia, em relação às condutas esperadas dele para a gente evitar a questão do diagnóstico tardio, que a gente sabe que impacta muito na sobrevida do paciente. É uma pergunta legal, uma pergunta bacana, né? Cara, eu diria que para o médico que está no posto de saúde ali, que tá na atenção primária e vai atender uma paciente com queixa mamária,
O papel fundamental dele, como eu falei, é o rastreio, né, cara? Então ele tem que entender se ele está diante de uma paciente que está indicado o rastreio, né? Mesmo que assintomática, ele já ter esse feeling de indicar um rastreamento com mamografia já adianta bastante. E quando está diante de uma paciente que já tem uma queixa mamária, né? Um nódulo, por exemplo, uma descarga papilar, entender que tem que mandar para um centro de referência o quanto antes, e se tiver o entendimento, né, de muitas das vezes pedir uma mamografia, um ultrassom, e ter o conhecimento de, diante de um exame alterado, BIADS 4 ou BIADS 5, já pedir uma biópsia, enquanto ele aguarda essa consulta com o especialista, já ajuda bastante. Então, basicamente, é estar atento aos sinais e sintomas, né, de nódulos mamários ou na axila, alteração de pele, examinar a paciente, cara. Acho que a gente tem tido uma prática aí de alguns médicos que talvez por inexperiência não palpam a mama, a axila, então seria legal sempre estar submetendo pacientes que estão procurando uma rotina de exame, fazer esse exame físico completo, né? E quando não tiver com dúvida, cara, ser humilde, encaminhar para um mastologista, para um centro de referência, não tem problema nenhum. Se está na dúvida, não tenta bater no peito. A gente vê alguns casos de mastite ali, que o colega acha que é mastite, mas na verdade é um carcinoma inflamatório, acaba tentando tratar por conta com corticoide, antibiótico. Isso atrasa um pouquinho o encaminhamento para um centro de referência. Então, assim, na dúvida, cara, peça ajuda, né? Peça uma segunda opinião, encaminhe para um especialista que assim você vai estar fazendo um trabalho correto. Você não precisa ser PhD, expert em masto para tratar seu paciente de forma correta. Só se você ter um feeling bom, ter humildade, poder encaminhar, mandar para um centro de referência, já ajuda muito, impacta muito. Ninguém sabe tudo, né? Eu não sei tudo, assim como os outros colegas não sabem. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente pede para um colega que entenda da área, especialista. Enfim, acho que esse é o principal ponto, tá bom? Entendido. Muito obrigada, doutor. Imagina, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Sempre uma honra falar sobre câncer de mama, adoro, tá? Então, nós também. Sempre que vocês quiserem me chamar, eu estou à disposição. Doutor, Beleza? só mais uma pergunta, não sei nem se poderia estar fazendo, se extrapolamos o tempo, mas nesse sentido, você acha que hoje também existe um excesso de investigação de achados benignos na mulher, um excesso de investigação que a gente sabe que causa muita ansiedade, a mulher fica muito preocupada e às vezes, como a Lud comentou, essa paciente não é bem orientada, não tem uma comunicação médico-paciente efetiva ali, isso pode causar mais danos do que benefícios para essa mulher. Acho que sim, como eu te falei, existem exames de rastreio bem indicados, né? Bem protocolares, né? O que a gente vê muitas vezes é um over-diagnóstico, que a gente fala, né? Um excesso de diagnóstico que, na verdade, não deveria nem ter sido feito. O que eu vejo muitas vezes é pacientes com, sei lá, 21, 22 anos fazendo ultrassom, né? Sem queixa nenhuma. Isso não é um protocolo de rotina para nada. Muitas vezes o paciente faz um ultrassom sem precisar, descobre um nódulo que não tem consequência nenhuma para ela, por exemplo, e aí quando ela encaixa e descobre um nódulo, tem que começar a acompanhar de 6 em 6 meses, porque é protocolo, né? Então, acho que sim, existem alguns casos que o pedido de exame desordenado também atrapalha, né? Também atrapalha. Gera ansiedade na paciente, gera biópsias desnecessárias, complicações desnecessárias. Então, a gente tem que entender para quem que é o rastreio e como ele deve ser feito. Porque a gente indica no tempo certo, na hora certa, sem nenhum tipo de complicação ou alteração na ansiedade da paciente, no perfil neurológico da paciente, né? Então, existe sim. Então, acho que é isso. Acho que é só tranquilo. Certo, obrigada. Imagina.